O Império Francês foi um dos maiores impérios que o mundo já viu. Em seu auge, dominou cerca de 10% da área terrestre do planeta. E ainda hoje, a França exerce domínio sobre diversas ilhas no Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. Mas aqui na África, algo muito mais diabólico ocorre até os dias de hoje. Estas 14 nações africanas ainda permanecem presas a um tipo de neocolonialismo francês e compartilham entre si uma moeda do período colonial, conhecida como franco CFA, um sistema monetário ao qual a França mantém o total controle. O franco CFA foi pensado de forma detalhada para aprisionar ex-colônias francesas na África e manter suas economias ligadas a um domínio imperial implacável. Mas como funciona esse sistema monetário? Como a França ainda utiliza o seu poder e influência para explorar essas nações africanas? E por que é tão difícil de essas ex-colônias se libertar do domínio francês? Em meados da década de 50, a África e a Ásia estavam passando por movimentos anti-imperialismo e inúmeras colônias conquistavam sua independência. Ainda sentindo os efeitos da Segunda Guerra Mundial, a França estava enfraquecida e as derrotas na Argélia e Indochina escancaravam ainda mais a fragilidade de seu império decadente. Como forma de não perder a influência sobre a África, o então presidente da França, Charles de Gaulle, concedeu a independência às suas colônias africanas a partir de 1959. Mas para cada colônia conquistar a sua independência de forma amigável, a França exigiu acordos de cooperação. Em troca da ajuda francesa nas áreas militar, educação e economia, essas nações deveriam ceder à França o direito sobre seus recursos naturais, permitir a presença de tropas militares francesas em seu território por tempo indeterminado e manter o franco CFA como moeda corrente. Na época, esta moeda atrelada ao franco francês e hoje atrelada ao euro é uma moeda estável, livre de flutuações cambiais que moedas de países subdesenvolvidos costumam apresentar. Na teoria, parecia ótimo, pois garantiria a estabilidade econômica destas humildes nações. Mas por trás desta benevolência francesa havia uma armadilha que iria perpetuar sobre elas o domínio imperialista francês. Neste jogo de interesses, seria impossível que os países africanos fossem beneficiados, pois o esquema foi pensado de forma detalhada para manter as ex-colônias reféns de um sistema neocolonialista parasitário que até aqui tem se mostrado muito lucrativo para a França. Como parte do acordo, os países do franco CFA são obrigados a depositar 50% de suas reservas internacionais no Tesouro Nacional francês e mais 20% em passivos financeiros franceses. Apenas 30% de suas reservas permanecem em seus domínios. Ou seja, os países integrantes do sistema monetário franco CFA só têm acesso a apenas 30% de seu próprio dinheiro. A exploração francesa sobre suas ex-colônias na África ficou ainda mais evidente com as declarações do ex-presidente da França, Jacques Chirac, que disse: "Temos que ser honestos e reconhecer que grande parte do dinheiro em nossos bancos vem justamente da exploração do continente africano." Outro ex-presidente da França, François Mitterrand, acrescentou: "Sem a África, a França não teria história no século XXI." O franco CFA é dividido em duas moedas intercambiáveis. O franco CFA ocidental, que é utilizado por 8 países: Benin, Burkina Faso, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Mali, Níger, Senegal e Togo. E o franco CFA central, que é utilizado por 6 países: Gabão, Chad, Congo, República Centro-Africana, Guiné Equatorial e Camarões. Apesar de serem moedas diferentes, possuem a mesma estrutura, o mesmo valor de câmbio e ambas são impressas e supervisionadas pelo Banco Nacional da França. Com sua moeda atrelada ao euro, os 14 países membros do franco CFA não têm soberania sobre suas próprias economias, e suas políticas econômicas, como taxa de juros, por exemplo, são conduzidas por decisões do Banco Central Europeu. Isso gera enormes distorções macroeconômicas, pois a dinâmica da economia de nações tão humildes é totalmente diferente da realidade de nações europeias desenvolvidas. Como resultado, os países da zona do franco CFA encontram mais dificuldades para avançar em seus índices de desenvolvimento econômico e social.
Desde 1994, o crescimento econômico dos países membros do Franco-CFA tem girado em torno de 1,5% ao ano. Mesmo para os padrões africanos, este desempenho econômico é considerado muito baixo. Embora os defensores do modelo afirmem que isso ajuda a controlar os índices de inflação, o fato é que os países membros do Franco-CFA são mais pobres que seus vizinhos. A exploração monetária sobre essas nações garantiu à França uma enorme vantagem estratégica para exercer o seu domínio e impor a sua influência. Mas isto não era o suficiente para os franceses, pois a França trabalha diuturnamente para que suas ex-colônias africanas sejam eternamente colônias. Este intenso instinto colonial francês sobre essas nações é conhecido como France-Afrique, que consiste em uma forma de influência altamente predatória da França sobre estes países da África. Mesmo sendo países independentes, estão umbilicalmente ligados à França, que utiliza o seu poder com o mais puro espírito colonialista para explorar os recursos naturais dessas nações e impedir qualquer possibilidade de rompimento. Diferentemente das colônias britânicas, onde muitas nações conquistaram a sua independência por meio de conflitos, a França, observando que não poderia evitar a independência de suas colônias, estabeleceu acordos pacíficos, de forma a não perder a sua influência e principalmente